Oi, galera! Então, o meu nome é Luiz Mário Moreira e eu vim gravar esse vídeo aqui para ganhar uns pontinhos extras em Eletrônica 2, porque todo mundo precisa de ponto extra em Eletrônica 2. Então, eu conto com a ajuda de vocês, conto muito. Curte, assiste, compartilha e ajuda a gente a ganhar esses pontinhos extras. Olá, galera! Meu nome é Fábio Rocha, eu sou integrante do grupo Wi-Faixas, que também é composto por Luiz Mari e Sofia. Vamos falar um pouco sobre realimentação e amplificadores operacionais da disciplina Eletrônica 2 do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei. Então, nós dividimos o tema em amplificador operacional, fundamentos da realimentação, tipos de realimentação, alguns exemplos simples, vamos falar também sobre as topologias básicas e, por final, algumas aplicações. O amplificador operacional também é conhecido como AMP-OP. Recebeu este nome porque inicialmente foi projetado para realizar operações matemáticas utilizando a tensão como uma analogia de uma outra quantidade. Os amplificadores operacionais são dispositivos extremamente versáteis, com uma imensa gama de aplicação. São geralmente representados por este símbolo, onde temos duas entradas, uma denominada inversora e a outra denominada não inversora. E a interação entre essas duas entradas é que nos resultará a nossa saída. Do ponto de vista de um amplificador ideal, temos as seguintes características: impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, ganho infinito, resposta de frequência infinita e insensibilidade à temperatura. Na prática, as limitações dos amplificadores operacionais são muitas, ocorrendo, entretanto, um contínuo aperfeiçoamento das características dos mesmos pelos fabricantes. Realimentação é quando um sinal de saída de um sistema ou circuito é transferido para a entrada desse sistema com o objetivo de diminuir, amplificar ou controlar a saída do mesmo. No diagrama de blocos, podemos observar a entrada alimentando o sistema, no caso, um amplificador operacional, e dele temos a saída. Observamos também que uma amostra saída retorna à entrada do amplificador operacional, representada aqui pelo bloco de realimentação. Portanto, o sinal de saída será influenciado pela entrada mais o sinal de realimentação. Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre o que é os amplificadores operacionais, eu vou falar um pouco sobre os tipos de realimentação. Eu vou começar pela realimentação positiva. Essa realimentação é quando a saída está ligada na porta não inversora através do resistor RF. Esse circuito é bem interessante, porém essa saída não é estável. Então, assim, ele tem pouca aplicação. Mas mesmo assim a gente consegue utilizar quando a gente precisa de circuitos osciladores. Por exemplo, para gerar uma senoide. Já na realimentação negativa, a saída está ligada na porta inversora através do RF. Esse já torna o circuito mais útil, por ter uma resposta linear e o ganho é controlado pela interação dos dois resistores. Dessa forma, a gente pode usar essa realimentação de várias formas. Por exemplo, na configuração inversora, que nada mais é do que conectar a fonte de entrada na entrada inversora com a realimentação de RF também na porta inversora e aterro a porta não inversora. Dessa forma, obtém um ganho de saída pela relação direta do resistor da realimentação e o resistor da entrada, vezes a tensão de entrada. E pela análise da malha, se a gente fizer pelo circuitinho, a gente vai ver que esse ganho é negativo, como o próprio nome já fala, que é a configuração inversora. Na configuração não inversora, a fonte de entrada é conectada na entrada não inversora e aterra a porta inversora. Neste caso, a equação que traduz o ganho é 1 mais RF sobre R1, que multiplica VI, que pode ser facilmente obtida pela análise do circuito. Existe uma outra variante da configuração não inversora, que é essa aqui, que é mostrada, onde não tem aterramento. Dessa forma, a entrada é igual à saída. Mas então pode surgir uma dúvida, uma pergunta. Para que serve um circuito que a saída é igual à entrada? Mas funciona sim, porque esse circuito vai funcionar como um buffer. E aí a gente vai conseguir isolar a entrada da saída. E isso é muito importante para diversas aplicações. E a gente também pode fazer essa realimentação utilizando as resistências, os resistores.
E nesse caso, se o RF for igual a RS, o ganho V0 continua igual a VI. Agora já entrando na parte das operações matemáticas que os Ampeops fazem, observamos esse somador e o seu funcionamento, que é basicamente somar todos os sinais da entrada. E uma aplicação bem popular para esse somador é um mixer, que quem mexe com música com certeza deve conhecer, que mescla 2 canais, ou seja, ele pega 2 canais e soma. Outro circuito é o subtrator, que faz exatamente ao contrário do mostrado anteriormente, porque ele subtrai um sinal do outro. E a gente tem esse circuito pela entrada inversora realimentada e a não inversora aterrada. E pela análise de malha simples, a gente obtém a equação de ganho mostrada. Bom, esse circuito agora, o diferenciador, faz exatamente o que o nome diz. Realiza uma derivada. Ou seja, eu vou derivar o sinal da entrada e entregarei na saída a inclinação da reta tangente ao sinal dessa entrada. O que é, para quem não lembra aí, a definição da derivada. E já no circuito integrador, como o nome já diz, a gente vai ter na saída uma integral. Também pelo capacitor, que é conectado na realimentação. E não sei se vocês lembram, mas integral é uma soma infinita. E é isso que esse circuito faz. Soma continuamente o sinal da entrada e entrega esse acumulado na saída. Olá, meu nome é Sofia e eu vou falar sobre as 4 topologias básicas de realimentação e algumas aplicações. Nós temos, como já mencionado, 4 topologias básicas, de acordo com os parâmetros que queremos trabalhar ampliando, corrente ou tensão. Temos a realimentação série-paralelo, realimentação série-série, realimentação paralelo-série e realimentação paralelo-paralelo. No caso da realimentação série-paralelo, na entrada nós possuímos uma conexão em série e na saída conexão em paralelo. O circuito vai funcionar através da amostragem de tensão e com a realimentação em série na entrada, proporcionamos uma comparação desse sinal de tensão em série. Para as principais características desse tipo de circuito, nós podemos citar o ganho, que se torna estável, um aumento na impedância de entrada através da realimentação de série que nós temos na entrada e uma diminuição da impedância de saída devido à amostragem de tensão que está paralelo na saída. Para o circuito de realimentação série-série, nós temos a entrada com conexão em série e a saída também da mesma forma. O circuito funciona através da amostragem de corrente com comparação em série. Na entrada, nós temos um sinal de tensão e na saída um sinal de corrente. As principais características desse tipo de circuito são um aumento da impedância de entrada devido à realimentação da entrada do amplificador, um aumento da impedância de saída devido à amostra de corrente que está em série com a saída. Para o circuito de realimentação paralelo-série, nós temos que a entrada possui conexão em paralelo e a saída possui conexão em série. O circuito funciona através da amostragem de corrente na saída com uma comparação em paralelo com a entrada. As principais características desse tipo de circuito, nós podemos citar o ganho, também estabilizado, uma diminuição da impedância de entrada devido à realimentação em paralelo na entrada e o aumento da impedância de saída devido à amostragem de corrente em série com a saída. Por último, nós temos o circuito de realimentação paralelo-paralelo, em que a entrada possui uma conexão em paralelo e a saída também. O circuito funciona através da amostragem de tensão com comparação em série. Na entrada, nós temos um sinal de corrente e na saída um sinal de tensão. As principais características desse tipo de circuito: a diminuição da impedância de entrada devido à realimentação em paralelo na entrada e uma diminuição da impedância de saída devido à amostra de corrente em paralelo com a saída. Bom, agora vamos falar sobre as principais aplicações desse circuito.
circuitos. No caso da topologia de realimentação de série paralelo, uma aplicação comum seria no circuito amplificador de tensão. No caso da realimentação série em série, nós podemos citar a aplicação, o circuito amplificador de transcondutância. Para a realimentação paralelo em série, a aplicação mais comum seria o amplificador do sinal de corrente. E por último, na realimentação paralelo-paralelo, nós temos tipicamente o circuito de amplificador de transresistência. Bom, galera, é isso. Obrigada.